que estamos online. Muito boa noite a todos que estão aqui com a gente hoje em mais um Papo de Negócio. Hoje nós vamos falar com o Tonini a respeito de roadmaps, o roadmaps e os canvas, e aí assuntos que são interessantes. A gente quer saber o caminho desse mapa, essa estrada desse mapa. Mas antes da gente começar o papo, vamos começar com a vinheta? Posso falar? Música, hein? Bom, eu acho que estamos online. Estamos, Locoselli? Então, boa noite a todos, meus amigos que estão presentes. A gente está aqui sofrendo um pouquinho com as lives da época do Covid-19, todo mundo fazendo live, e a gente faz live também. A gente, na verdade, já começou há mais de ano, né, Locoselli? Mas, assim, nossas lives estão ficando poupudas. Hoje nós temos várias pessoas aqui com a gente participando. Está aqui o nosso amigo Ernesto Bedricol. Como é que vai, Ernesto? Tudo bem? Boa noite. Estamos fazendo um paralelo. Você devia ter apresentado o Tonini, mas você me apresentou primeiro. Primeiro o Tonini, mas enfim, eu estou aqui. O Tonini vai ser o último. Ótimo. A gente deixa ele para o final. É assim. Os últimos serão os primeiros. A joia da coroa. Eu estou numa parceria aqui, estou vendo o Dimas da Cruz, Wagner, o Sérgio, o Ed Braz, Idec, o Thiago e a Cris Belinda. Então, estou fazendo um compartilhamento aqui junto com o chat, então, muito firme e forte. Obrigado aí ao pessoal do chat que está com a gente, fiquem à vontade de fazer perguntas, participar, a ideia é que nossa mesa se estende com a presença de vocês, e o Ernesto vai ser o cara hoje que vai estar dando voz para vocês aqui, chamando a atenção sempre que vocês postarem alguma coisa aí para compartilhar o que vocês estão fazendo, ele está cuidando do chat hoje, né? Junto conosco também está o Idec, nosso amigo Idec, que está mais uma vez presente. Boa noite, Idec. Boa noite, obrigado aí de novo pela oportunidade de participar, sempre que dado uma passada aqui. Eu vi que o tema ia ser Canvas e tal, se vem coisa depois, se não veio, o que veio. É sempre uma coisa que eu gosto de discutir, porque a galera simplifica muitas coisas e eu sei que o Tonini nunca simplificaria isso. Eu acho que vai ser bem legal. Bacana, e a gente vai poder trocar um pouco de experiência. Quem eu sei que gosta muito do Canvas, ou pelo menos do Business Canvas, é o Alfonso Izarra, nosso amigo internacional. Boa noite, Alfonso. Está conosco? Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com vocês, ter a oportunidade de trocar experiências, conhecimento. E hoje estou fazendo o experimento de também acompanhar via o YouTube pelo celular. Eu estou tentando usar meus dois ouvidos em momentos diferentes. Obrigado. Tá certo. E é meio confuso isso. Quando tem dois ouvidos tocando, a cabeça dá um nó. É complicado. Locoselli, o nosso mestre de cerimônias, aquela pessoa que organiza, faz isso aqui tudo acontecer no fundo. Para quem não sabe, o Locoselli é o cara técnico, ele que está ali subindo as coisas, ele que agenda, ele que cuida das reuniões. Locoselli é o homem do Papo de Negócio. Boa noite, Locoselli. Boa noite. O homem que bagunça o Papo de Negócio de última hora, né? A gente brincou aí antes de começar, desde as 7 conversando e tal, e aí fica uma correria para a apresentação. Mas deu tudo certo no final. Peço desculpas, o atraso culpado fui eu. E agradeço a presença de todos, aqui da bancada e também no chat. Você não tem culpa, Locoselli, você tem méritos. Poxa. Tem muitos, né? E hoje o nosso papo é para fazer essa correlação aí do roadmap, do Canvas. E quem é o convidado que vai levantar essa bola? Eu já vou pedir para fazer uma introdução, tentar começar o assunto, para a gente depois poder rodar a conversa. É o Tonini, que está sempre aqui como comentarista, mas hoje ele está como nosso âncora, nosso convidado especial para falar sobre o assunto. Boa noite, Tonini, tudo bem? Opa, boa noite, Fabrício, boa noite, amigos, boa noite, pessoal que está aí na galera no YouTube.
Obrigado pela presença, né? E legal, vamos começar a conversar mais essa ferramenta, né? Se a gente pode dizer assim, que é sempre aquela malinha do analista de negócio, né? O Baboc fala de 50 técnicas, mas a gente já enviou tanta coisa que vai precisar de uma outra mala para carregar essas ferramentas. Isso que eu estou vendo, né? Tá? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Tá bom, Fabrício? Tá ótimo. Mala nada, a gente quer uma carretinha, né? A gente vai acumulando. Mas, assim, conhecimento nunca é demais, né, Tonini? É sempre bom, claro, mais habilidades. Quando a gente fala em técnica, são muito habilidades, são formas de pensar, formas da gente raciocinar, da gente analisar, e a gente vai hoje ouvir. Conta um pouquinho pra gente, Tonini, qual que é essa história aí do roadmap do Canvas, essa correlação que você tem. Quando você quiser que compartilhe a tela, você me fala aqui, eu subo ela lá. Tá bom. Então, se quiser, pode ser aquela primeira tela, né, que fala o que é o roadmap, que eu acho que ela pode servir como um pano de fundo para a gente, para algumas coisinhas aí, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, eu não sou nenhum especialista em ferramentas, em técnicas e um monte de coisa. Eu gosto de usar um pouco de cada uma, é aquela coisa, às vezes você vai bater um prego, não tem, vai com a chave de fenda mesmo. Funcionou, vai, né? Eu sei que não é bem assim, mas a gente vai aprendendo ao longo da vida, usando as coisas, ver o que uma tem de melhor e tentando abordar uma e outra, né? Então, a minha história com o roadmap começou com o Canvas, que eu acho que muita gente é uma ferramenta extremamente famosa, muito difundida, muito praticada, as pessoas gostam, ela tem uma interatividade muito grande, ela força essa interatividade, né? Mas uma das coisas que na minha vida profissional eu me deparei é o seguinte, tá legal, e depois? Você faz o Canvas, mostra tudo que você quer, e aí fica todo mundo parado, né? Parece aquela história, me segura, senão eu vou fazer. Você segura, me solta, que eu estou querendo fazer. Então, nessa brincadeira, na vida profissional, eu me deparei com o roadmap, estudando um pouquinho de inovação. E uma das coisas que me chamou a atenção logo de cara no roadmap foi a possibilidade dele ver uma decisão que você toma a respeito do negócio, a respeito de um produto que você vai lançar no mercado, a respeito de qualquer coisa que você quer fazer. Ele usa muito uma imagem daquilo que você quer fazer e usa o Canvas, mas ele torna o Canvas, em vez de uma foto, ele torna o Canvas um filme, né? Ele dá uma dinamicidade que eu acho que é extremamente importante. Às vezes, quando a gente olha para um Canvas, a gente vê um monte de coisa e fala, meu Deus do céu, eu bolei tudo isso, e agora? Como que eu vou fazer? Tonini, posso fazer uma pergunta antes de você continuar, até para ficar mais claro, porque para mim não está claro, acho que talvez não esteja para outras pessoas também. Perfeito. Quando você cita o Canvas, Canvas é a tela, né? E aí a gente tem vários modelos de Canvas disponíveis no mercado. O mais conhecido provavelmente é o Business Model Canvas, que é o Canvas de modelo de negócio, mas existe o Project Canvas do Finoc, existe o Value Proposition Canvas também lá do pessoal que montou o Business Model Canvas. Tem vários Canvas, né? Canvas de processo, Canvas de stakeholder e tal. Quando você está se referindo a Canvas, você está falando de um Canvas específico, de um modelo específico, ou você está falando do Canvas como um modelo genérico de colocar tudo numa folha só? Bem, é claro que começa com o Business Model Canvas, esse é o primeiro que todo mundo conhece. Mas depois, lendo e estudando os outros modelos, a gente percebe uma certa coerência no Canvas, né? Então, o apelo fundamental do Canvas é aqui e agora, o que você está olhando, e ele precisa disso para que você tenha esse impacto das pessoas. Então, é o seguinte, eu respondendo a sua pergunta, Fabrício, lógico que a coisa começou com o Business Model Canvas, que é um modelo que eu acho que é de conhecimento quase que universal, né? E depois conhecendo as demais alternativas, ou os demais dialetos do Canvas, existem hoje cerca de 50 modelos, aproximadamente, de Canvas, né, que foram sendo criados ao longo do tempo. Em todos eles, você percebe uma preocupação com aqui e agora, com uma fotografia, e não com um plano de trabalho. Ou seja, parece que você mostra o que tem que fazer
e às vezes até o porquê que você tem que fazer, mas a parte operacional ela carece um pouco. O roadmap, tá, quando ele foi criado, ele vem, a tradição dele vem lá da época do planejamento estratégico, do ANSOF, alguma coisa assim, tá? Então ele é um pouco mais, vamos dizer, um pouquinho mais velhinho, né? E é por isso que o roadmap ele tem um viés, ele tem um DNA bastante próximo de projetos, tá? Ele tem uma característica dessa. Mas o que ficou legal nessa ideia do roadmap? Você usar a popularidade, a facilidade que tem o Canvas e tornar isso alguma coisa que você possa interligar com algum plano de ação, de uma maneira leve, e você pode fazer isso. Então, acho que o valor agregado do roadmap é exatamente esse, tá? Ele ser um caminho para que você pegue alguma ideia daquilo que você tem que fazer, tá? E transforme isso numa visão mais dinâmica, numa visão temporal. Olha, é o momento que eu tenho que fazer isso. Ficou claro assim? Tá ficando mais claro, tá ficando mais claro. A gente vai evoluindo e vai esclarecer. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa para o Tonini aqui? Vamos aproveitar a rodada? Eu entendo o seguinte. Pode tocar, Tonini. Vou tocar. Então, vamos dar uma olhadinha no segundo slide, por gentileza. No próximo. Conseguiu trocar? Apareceu aí ou não? Apareceu. Esse é o segundo, vai lá. Ele demora um pouquinho para aparecer lá no YouTube. Só para a gente não se perder, né? Isso, beleza. Esse daqui, tá? Que está sendo mostrado agora. Você viu que a gente colocou ali horizontal e vertical, tá? Por quê? Porque eu vou fazer a ideia de fazer o roadmap é fazer num plano de papel, numa parede, seja lá o que for. Então, a ideia é colocar as ideias do roadmap numa certa dimensão. Veja lá que o Canvas ele tem um modelo próprio com as 9 áreas. Do lado direito é o lado externo, é aquilo que eu quero fazer, e do lado esquerdo são os meus recursos que são utilizados. A forma como se originou o roadmap, ele nasce muito com a ideia do PERT-CPM, né? Que é dispor as atividades de uma maneira de caminhar ao longo do tempo. Então, a primeira dimensão, ou uma das dimensões, melhor dizendo, do roadmap, é a dimensão horizontal, que é a sequência como as coisas vão acontecendo, né? Então, que dimensões são essas? As dimensões normais que a gente tem, passado, presente e futuro. O passado, o que é? Aquilo que a gente fez, qual é a situação atual, ou muitas vezes, por que eu cheguei nesse ponto? Mas ele caracteriza um ponto de saída das coisas. Tem gente, por exemplo, que usa o roadmap e chama esse passado do presente agora, quer dizer, aonde nós estamos e como que a gente vai começar a trabalhar. Outros usam passado e o presente curto. E numa segunda dimensão, olha, é aquilo que eu consigo ter uma visão daqui a pouco, né? Mas a ideia, você pode distribuir esse tempo da maneira que for mais interessante, como que você quer representar as coisas. Fica claro assim? Sim. Beleza? Muito bem. E outra dimensão? Aí você coloca em ordem as coisas que você quer fazer, que eles chamam, que na literatura, a literatura do roadmap, você chama de camadas, né? Então, quais são as camadas? Você vai colocar, em primeiro lugar, o que você quer fazer, ou se não, o porquê que você quer fazer aquele trabalho, né? E aí depende de como que as pessoas querem ver isso. Umas se sentem mais confortáveis, primeiro definindo o que querem fazer, para depois justificar. Em outros momentos, é melhor a gente especificar primeiro quais são as razões, qual é a sua dor, por que a gente está fazendo isso, quais são os grandes motivadores, para depois você chegar efetivamente no que você quer fazer. Isso tem uma razão, tá? Quando você pensa numa visão de negócio, uma visão de produto, uma coisa muito mais distante, muito, você tem uma visão clara, mas você sabe, muitas vezes, por que você quer chegar lá, tá?
um negócio que você quer fazer, um produto que você quer lançar, um projeto que você está desenvolvendo, muitas vezes você tem uma ideia do futuro e o que você gostaria de fazer. E depois, um pouco mais abaixo, quando você tem mais ou menos essas ideias colocadas, aí você vai partir para o operacional mesmo, com o que eu vou fazer, quem é que vai estar participando, qual é a minha equipe, qual a tecnologia que é o jeito que eu vou querer fazer isso, tá? E aqui eu coloquei nessa figura, até propositalmente, um desenho escrito em cima, Market Pull e Technology Push, tá? E nisso eu até coloquei de uma forma proposital que uma das coisas que, ao estudar o roadmap, aí já a minha experiência profissional, a gente fica muitas vezes preocupado falando de negócio, visão do cliente, que o cliente é mais importante. Tem momentos que não. O cliente é o que menos importa nesse momento, tá? E aí vou dar um exemplo, tá? Hoje, para preparar essa reunião que nós estamos fazendo agora, nós usamos o Meet lá do Google, né? Quem é que sabe usar bem? A gente está aprendendo, tem gente que sabe muito melhor. Eu, por exemplo, sou um iniciante nessa arte, então eu, se tivesse que fazer, ia me perder muito. Ou seja, eu recebi uma tecnologia de fora que eu vou ter que usar e muitas vezes pode ser que eu não queria usar, eu não quero fazer. Mas se eu ficar parado, o rolo compressor da tecnologia passa por cima de mim. É o que muitas empresas fazem, elas desenvolvem alguma coisa e colocam no mercado, então elas têm que criar a necessidade. Então, muitas vezes, quando a gente olha o motivo às vezes, ou ele está sendo carregado mais por uma tecnologia que eu estou querendo empurrar, que eu estou querendo vender, é o que aconteceu com as empresas de ERP, ou se não, quando eu estou já com um produto que já existe algum similar, por exemplo, dentro do mercado, aí não, aí eu tenho que olhar exatamente as preferências do cliente. Por que eu faço essa crítica? Tá? Porque lá no Canvas, você olha o quê? Você olha com uma ideia muito voltada para aquilo que o cliente quer, tá? Inclusive os primeiros quadros que a gente trabalha, qual o valor agregado, mas a figura de negócio, quer dizer, colocando aquela pessoa que vai ser o meu cliente, o destinatário, ela é colocada numa, digamos, quase que uma prioridade, né? Quando a gente volta para o roadmap, essa preocupação não existe. O que importa é o que você determina como motivador para aquilo que você quer fazer. Tudo bem até aí? Bem. De refletir mesmo. Pode meter o pau. Vamos lá. Na verdade, tive uma percepção do que é aqui. Talvez, eu imagino que até alguma coisa mais visual vai dar para entender melhor. Mas só para ver se eu estou entendendo certa direção, seria meio que tenho ali o Canvas, que me mostrou, né, o que é o negócio, quais vão ser os valores gerados. Isso aí seria meio que um drill down, mostrando um roadmap padrão ali de projeto mesmo, passos, marcos, né, milestones, digamos assim. Então, um drill down com o roadmap padrão, mais meio que um 5W2H para isso, para ir descendo no que você gerou de ideia lá em cima, né? Exatamente. A gente poderia chamar o seguinte, que o Canvas ele é uma carta de intenção. Tá? Nada mais isso, que na hora que você desce para o plano operacional, aí você começa a se comprometer. E é exatamente isso, o 5W1H ou 2H, conforme você queira, que você está colocando a mão na massa, que você define e vai criar aí um plano de ação. Por isso que eu falei no começo que, na minha opinião, o roadmap ele está muito mais ligado a uma questão de projeto mesmo, de colocar a mão na massa e como que eu vou fazer. E olha que legal, tá? Me ocorreu isso hoje à tarde, pensando um pouquinho. O Locoselli está planejando, né, dentro do Papo do Negócio, no dia 3 de junho, aquele bate-papo nosso respeito qual vai ser a situação pós o Covid-19, tá? Na cabeça de nós, todos nós, a gente já está pensando mais em termos de roadmap do que em termos de Canvas. O que é que eu vou fazer sob o ponto de vista pessoal e o ponto de vista empresarial, ou como empregado, ou como alguma coisa. A gente está preocupado em criar uma forma de como que a gente vai se virar, não é mesmo? Tudo bem? O que, só dando mais um acréscimo nesse ponto que você falou,
que eu acho que, dando um acréscimo nesse ponto que você falou, eu acho que isso é compreensível, porque a galera não tem muito como criar agora, né? É sobreviver mesmo e precisa saber um plano de ação, mas, ao mesmo tempo, pode ser um tiro no pé, né? Porque você forçar a barra para continuar na forma que você estava, empurrando como sempre empurrou, mas numa nova realidade, pode não ser tão bom quanto voltar um passo atrás no modelo de negócio e reequacionar ele para ter um futuro melhor diante da nova realidade, né? Que eu acho que é muito do que a gente vai discutir ali no papo, no próximo. Pode ser, mas... Posso fazer Posso agregar? Fique à vontade, Locoselli, você manda aqui. Agregar no que o Hideki falou, eu entendo que as duas coisas serão necessárias. O primeiro ponto é eu rever o meu canvas. O meu negócio continua o mesmo depois do Covid? Será que os meus parceiros serão os mesmos? Será que os meus clientes serão os mesmos? Certo? Será que os meus recursos serão os mesmos? Será que o meu fluxo de receita será o mesmo? Será que meus custos serão os mesmos? Então eu preciso rever isso. Uma vez revisto, aí eu preciso fazer um roadmap tendo como passado o canvas anterior e como futuro o novo canvas que a gente construiu. E aí traçar o roadmap para eu mudar da situação atual para a situação futura. Eu acho que você pegou muito bem, Locoselli, a ideia é exatamente essa, porque você tem que ter um ponto de partida, concorda? Você tem que rever, num determinado momento, a vida, eu creio, ela é dinâmica, mas em determinados momentos você tem que parar e olhar. E esse é o momento de você canvar, se existe esse verbo, né? Você pensar sempre, dar uma parada, ver qual é o seu momento. E é interessante que o roadmap ele começa exatamente nesse momento que você toma uma decisão. E aí eu pediria para o Fabrício mudar o slide, por favor. Vou mudar. O Afonso pediu para comentar ali também, tá? Tem comentário no chatzinho que eu queria colocar também. Vamos lá, vamos no Afonso primeiro, faça o chat e depois volta para você, Tonini, pode ser? O que vocês preferirem aí, numa boa. Então, da minha experiência, o Canvas para modelo de negócio, que tem evoluído para outras áreas, eu sou usuário do modelo de negócio pessoal, modelo de negócio para equipes, e agora estou fazendo uma imersão em modelo de negócios para jovens. Ele tem como principal objetivo entender uma estratégia a partir do contexto onde estamos inseridos. Se a gente pretende executar, então eu passo para a parte tática operacional. E aí vai depender de que forma cada um de nós quer executar. Então aí você pode ter a gestão de projetos tradicional, você pode entrar com a gestão de projetos ágeis, você pode usar com o modelo de desenho, pensamento, design thinking. Então, a questão do modelo do Canvas é para simplesmente ter uma fotografia instantânea desse momento. Seja ele o atual, como estou, como bem Locoselli colocou, aquele como eu quero estar, que é meu futuro, seja ele to be, né? Seja ele do produto como está hoje, seja ele como produto que eu quero ter, comercializar, vender, entregar. Então, ele me dá a ideia da estratégia. Dentro da filosofia do modelo de negócios Canvas, existe sim não diria metodologia, mas uma sequência de processos claros para serem utilizados. Mas isso é só para modelagem usando Canvas.
no momento que vou implantar, aí vem as minhas técnicas particulares e daquelas que são utilizadas nas organizações. Entre elas, e aí eu concordo contigo, Tonini, porque eu uso isso muito com meus orientados como coach, eu uso o modelo de negócio pessoal para ter uma transparência do que ele está fazendo hoje, onde ele quer chegar, através de um processo de transformação, e aí eu entro com o meu próprio roadmap. Então, eu tenho um roadmap que eu falo com os clientes, vamos desenhar quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os indicadores que você vai utilizar para saber se você está no caminho certo ou não. E, na medida do possível, estar revisando. Então, você pode usar PDCA, por que não? Quem conhece o PDCA, que é uma técnica da qualidade já bem utilizada, pode utilizar uma gestão de projetos tradicional, você pode utilizar uma lista de to-dos ou coisas a fazer, que é a coisa mais simples de poder escrever. Então, depende, Tonini, esse é o meu ponto de vista, das técnicas que temos disponíveis e aquelas que queremos utilizar. Então, não é que não exista uma metodologia explicitada, eu acho que são dois momentos diferentes, uma quando eu desenho e outra quando eu vou entrar no processo de implantação. Perfeito. O Canvas é de tirar foto. Foto atual ou foto do futuro sonhado, né? Mas Perfeito. Ele não é a ferramenta de gerar o caminho para você sair do atual e chegar no futuro. E aí eu preciso montar algum roadmap. Como o Alfonso falou, existem várias técnicas de planejamento, ou por evolução PDCA, ou evolução com melhoria contínua, ou através de um plano de onde eu quero chegar no método tradicional, e que a gente pode chegar. E o Tonini vai mostrar o Canvas para a gente aqui. Ernesto, quer falar um pouquinho do que o pessoal está falando no chat ali, antes do Tonini apresentar esse Canvas para a gente? Eu quero. Existe uma participação do Rico Mader, e ele jogou, quando o Tonini estava falando de Canvas, como uma relação com carta de intenção. É bem bacana. E depois também o roadmap acompanhando um 5W2H. Ele achou isso perfeito e vem vindo. Eu estou numa questão do Lean, com tudo isso está sendo degustado. Estou vendo o PM Canvas como um pré, né? É a maquete. Por que você vai fazer isso? Então, é bem antes, e aí você pode tratar como portfólio. Tem vários acompanhamentos em várias configurações da forma como você dá andamento. E aí o Rico também acrescentou aqui administrar o fazer, né, com ferramentas tais como o roadmap. Então tem toda uma construção dessa continuidade, né? É um Kanban, Lean Kanban. Aí então o Tonini já deu uma centrada, e eu estava vendo até a questão do SWOT, né? Você fica aí, forças, ameaças, oportunidades, que é o que o Locoselli estava comentando sobre o que a gente tem aí pela frente, né? Com todas essas análises, né? Ou analise, depende dela. Se você ligar para ela, a analise vai te responder qual seriam os próximos passos aí dessa grande dificuldade que a gente está passando. Tonini, retome a bola. Então vamos lá, né? O Afonso lembrou muito bem a questão do PDCA, que eu acho que é um conceito lá criado pelo Deming há muitos anos atrás, né? Lá na década de 60, dos anos 60, ele criou esse conceito, que é a mãe e o pai de todas essas teorias e técnicas que a gente tem utilizado hoje. Recentemente, lá na USP, a gente começou a trabalhar com outro modelo chamado SDCA, né? Que é uma variante do PDCA, trocando apenas a primeira. Em vez de você só planejar, tem momentos que você tem que standardizar, estabelecer, padronizar aquilo que você definiu, que se você não criar raízes, nada fica, e as pessoas começam a trabalhar de formas diferentes. Então, queria colaborar com isso. Mas uma coisa legal que o Alfonso falou também foi a respeito do Canvas como uma ferramenta talvez mais estratégica de você captar aquele momento e depois você partir para planos de táticos e operacionais para poder fazer. E uma coisa legal do que a gente que mostra nessa foto, que esse esquema que está aqui do roadmap, é que você começa a ligar as coisas, né? Você não faz as coisas separadas. Isso aqui é estratégico, fica estratégico. Agora eu desço para o operacional, não ligo. Não, as coisas têm que ficar
interligadas. Quer dizer, se eu tomo alguma ação, tenho que fazer, tenho alguma atitude, um recurso que eu uso, uma tecnologia, uma atividade, aquilo tem que ter uma explicação. As coisas têm que estar interligadas. Tem um errinho nesse desenho que o Locoselli me chamou a atenção, com justa razão. Se vocês verem lá aquele quadrinho verde lá em cima, onde está mercado e negócios, o verde e o vermelho, parece que eles estão isolados. Chegou naquele ponto e parou. Pode ser até que, num determinado momento, eu tente fazer alguma coisa, tenho o resultado e falo, putz, não chegou a nada, isso aqui que eu fiz não serve para porcaria nenhuma. Para por aí, stop, e vamos recomeçar, vamos buscar alguma outra coisa. Ou, às vezes, você só podia chegar lá, era aquilo que eu queria conseguir naquele momento. Eu vejo lá que a coisa, o certo, talvez, não deveria começar pela coisa mais longe que a gente tem, que é a visão. Esse é o meu objetivo, de chegar lá, né? E depois disso eu decorro todo o plano, as setinhas eu posso inverter, quer dizer, dado uma visão geral, eu volto no caminho, né? Um Gantt ao contrário, eu volto no caminho para saber o que eu tenho que fazer, e nesse daqui indica dá mais uma sensação processual mesmo, né? Eu tenho um caminho de coisas para fazer. Mas eu achei legal. Com relação à opinião do Rico, né? Ele foi muito rico nos seus comentários. O que eu achei legal que ele ligou as coisas que o próprio IDEC tinha falado do 5W2H, né? Citou também a questão da carta de intenção, obrigado, se você concorda com isso. Tá? Então, achei que foi muito legal. Mas o formato do roadmap, ele é esse, tá? É você tentar ligar as coisas. Tá? Então, as coisas que eu vou fazer, elas estão interligadas. Isso facilita, por exemplo, na hora de você fazer um plano de ação. Tem um outro modelinho, que vocês me permitem dizer, que está muito ligado ao roadmap, que é aquele stage gate. Tá? Ou seja, eu cheguei num ponto, eu tenho que parar, olhar, ver se realmente eu consigo prosseguir. Quer dizer, aquele ponto que eu cheguei, ele já está maduro o suficiente para eu continuar a minha caminhada ou não, ou tenho que retomar. Isso equivale aos marcos dos projetos, equivale a você fazer talvez um novo canvas naquele momento para poder sentir as coisas como estão. Ok?